O bate-papo hoje no podcast da Intelliway é sobre segurança da informação, segurança no mundo digital, visando proteger as empresas contra ataques virtuais, ataques que visam roubar informações por quadrilhas que visam ganhos financeiros. Então, quais são as formas que as empresas têm para se proteger, como mitigar esses ataques e proteger os seus dados e proteger toda a sua estrutura no mundo digital. Hoje, conosco aqui nesse podcast, estamos com o Hugo Frauches, CSO da Intelliway. Estamos também com o Fledson Chagas, analisa DevSecOps. Me corrijam depois se eu estiver errado, gente. E o João Moreno, líder técnico de engenharia da Intelliway. Pessoal, obrigado pela participação no nosso podcast. Obrigado pelo convite. É um prazer. Nós temos aqui alguns pontos importantes para destacar nesse primeiro episódio. E nós estamos falando sobre ransomware. Que houve até um ataque recente que foi notícia no cenário global. Mas antes, para quem está escutando a gente nesse primeiro episódio, eu gostaria que você explicasse o conceito do que é ransomware. Sim. Oi, Wesley, muito obrigado. Bom dia. Então, o ransomware, ele é um software cujo objetivo é sequestrar os seus dados. Então, ele é o que a gente chama de malware, né? Um software criado para causar danos. E aí, a partir disso, a ideia é ele roubar as suas informações e depois pedir um resgate por elas. Mas isso, eles atacam grandes corporações? Eles têm um público em especial? Ou eles atacam em grande escala? Como é que funciona? Eles atacam todos os tipos de empresas, desde as pequenas, médias e grandes. Eles não têm distinção entre o tipo de empresa, né? Porque o foco do ransomware, ele é sempre financeiro, para obter o resgate, né? E a gente faz uma analogia muito próxima ao sequestro de uma pessoa, né? Quando a pessoa é sequestrada, é feito um pedido de resgate. E nesse caso do ransomware, o sequestro ele é feito nos dados, né? Então, a gente pode citar os 3 pilares de segurança da informação, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esse malware, né, que a gente fala que é o ransomware, ele ataca todos os 3 pilares, porque ele rouba os dados, né, e pede um resgate para que seja feito pagamento e liberação, né? E hoje em dia, né, que a gente estava até discutindo, né, o Moreno trabalha com isso, ele pesquisa bastante, né? A gente estava discutindo que foi aprimorado a forma de extorsão que o ransomware hoje aplica, né? Antes ele começou com uma extorsão básica, que era aquele pagamento de resgate para que os dados sejam liberados, né, novamente. E hoje, futuramente, né, teve a dupla extorsão, que era a não divulgação, que entrou em vigor algumas leis, como LGPD aqui no Brasil, o GDPR lá fora, que tem uma multa, né, financeira por conta de vazamento de dados pessoais. Então, cada vez ficou mais importante precaver o vazamento de dados, e eles começaram a cobrar também a não divulgação. E no contexto de hoje, a gente já chega na tripla extorsão, que a terceira extorsão seria: se você não me pagar, a gente vai atacar o seu site, a sua instituição, e vai desmobilizar toda a sua empresa, né? Então, é um ataque que cresceu muito, não é novo, já existe há um tempo, né? O Moreno pode explicar um pouquinho mais sobre a história, né, do ransomware, mas hoje em dia ele está sendo utilizado cada vez mais e está afetando várias empresas, né? E quais são os tipos mais comuns, Moreno, desse tipo de ataque que acontece? Então, retomando o que o Hugo disse aqui, a gente pode ver claramente pelo menos 3 tipos de ransomware. O ransomware clássico, que o objetivo dele é pegar, invadir o seu sistema, sequestrar os seus dados e depois usar a criptografia, né, para bloquear o acesso a eles e só entregar as informações caso a vítima pague. Então, depois disso, com a evolução, eles perceberam que o que acontecia muitas vezes é que a empresa simplesmente assumia que ia perder aqueles dados e não pagava. Então, eles falaram, como que a gente aumenta isso? Aumenta o custo para a empresa dela não pagar. E aí eles inventaram a dupla extorsão, que é falar, olha, tem um preço aqui para eu te devolver os seus dados e tem um preço aqui para esses dados continuarem sendo seus. Porque se você não me pagar, eu vou vazar eles na internet e aí seus concorrentes
as autoridades, todo mundo vai ter acesso ao que você guarda de mais precioso. E aí, com isso, já teve um aumento de preocupação, ainda mais na esteira, né, das regulações de proteção de dados. E percebendo isso, e também tendo uma percepção de que essas mesmas organizações criminosas sofriam por ataques que tentavam indisponibilizar os sistemas deles, eles pensaram, vamos então complexificar ainda mais o processo, que é, além de roubar esses dados, pedir o sequestro, a gente também vai derrubar todos os sistemas. A vítima não vai conseguir usar nenhum computador. Seja ele um daqueles que a gente infectou, seja ele um computador que sobreviveu. Então, eles fazem aquele ataque de negação de serviço, que é realmente indisponibilizar o acesso. É sobrecarregar tanto aquele sistema que ele não responde mais ao que ele deveria. E aí, com isso, é o que a gente vê hoje. Então, são os ataques de tripla extorsão. A pessoa rouba os seus dados, ela cobra um resgate para não vazar eles, e o terceiro, ela também disponibiliza seus sistemas enquanto durarem o sequestro. E para essas grandes empresas, independente de qual etapa estiver acontecendo, é um prejuízo financeiro, né? É um prejuízo financeiro, porque a operação ela é parada, né? Gera muito estresse, né? A gente já participou de algumas salas de guerra, né? Que a gente costuma chamar em momentos de invasão, onde a empresa foi invadida, e é um caos, né? Porque o gestor de TI, o diretor de tecnologia, né? Ele tem que focar no principal, retomada dos serviços, né? Enquanto isso, tem outras frentes, né? Investigação do que aconteceu, mitigação, né? Descobrir qual falha foi explorada para a gente conseguir fechar para que não aconteça de novo. Então, são muitas frentes e causam um impacto muito grande. Você pega uma empresa do ramo industrial, né? A gente pode, num caso desse, né, pode parar a esteira de desenvolvimento. Parando a esteira de desenvolvimento deles, de fabricação do produto, é perda de faturamento direta, né? E existe alguma empresa, algum ramo de atividade que está mais suscetível a esse tipo de ataque ou não? Eles não têm um público adequado para poder atacar? Então, uma coisa que a gente percebeu foi que antes os ataques de ransomware eram mais indiscriminados. Era aquela coisa de jogar uma rede e o peixe que cair vai ser trabalhado ali pelo grupo de sequestradores. Mas o que eles perceberam é que, na verdade, as grandes empresas eram as principais que pagavam, as que tinham condição e as que davam melhor retorno financeiro. E dentro dessas grandes empresas, eles viram um grupo em especial, saúde. Por quê? Porque a partir do momento que você inviabiliza o sistema de um hospital funcionar, pessoas vão morrer. Sim. Então, o custo, e claro, assim, o custo monetário e também de consciência dos gestores ali é muito alto e ele não vai abrir mão. Pesa muito, retomar, né? Logo as atividades. Até no caso de hospital, né, ramo de saúde, até o governo, né, ajuda, né, a restabelecer. E um ponto importante para empresas grandes é que por conta do seguro cibernético, né, como existem hoje várias apólices de seguro, né, seguro de carro, seguro de vida, você compra esperando o pior, quando o pior acontecer você está assegurado, né? Uhum. Existe também o conceito de seguro digital, que algumas empresas grandes, a maioria, né, contrata, e ela consegue restabelecer ali a nível financeiro, né, te dar uma ajuda financeira em casos de invasão, né, mas não é todas as empresas que podem ter um seguro cibernético, né, não é uma empresa pequena que eu vou lá, contrato um seguro de 1 milhão, né, se eu for invadido, tá ok, não é bem assim. Isso tem uma série de requisitos, né, a empresa tem que ter um mínimo ali de segurança da informação, uma política de gestão de vulnerabilidades, uma série de fatores que comprove, né, igual seguro de carro, né, a seguradora não vai dar um seguro barato para uma pessoa que já perdeu o carro 5 vezes, né, então tem uma série de requisitos que a empresa tem que seguir e na maioria das vezes as grandes empresas têm uma estrutura e uma maturidade maior para poder ter. E isso garante, né, o pagamento. Só que aí tem uma coisa, né, a gente fala aqui, tá falando de pagamento e tal, mas a recomendação não é pagar, entendeu? Porque no momento que você paga isso para o sequestrador, você está fomentando esse tipo de crime. Você está basicamente investindo para que o crime aconteça, né? Continue acontecendo, dando estrutura para eles e recomendações dos órgãos legais, assim, de Polícia Federal, né? Que normalmente assessora nesse tipo de invasão, dependendo do ramo de empresa, é de não pagar, entendeu? Não pagar, tentar contratar alguma empresa especializada para poder ir lá, fazer a mitigação, a resposta do incidente e ajudar na recuperação.
É isso que eu ia entrar nesse método. Existe alguma gestão de vulnerabilidade por parte das empresas para poder prevenir? Você falou, no caso, quando ele já sofreu um ataque, né? Sim. Como a empresa deve agir, de uma forma mitigar. Isso. Mas como a empresa deve agir para poder prevenir esses ataques? Normalmente, né, existe ali uma política de gestão de vulnerabilidades, ou deveria existir, né, nas empresas, que é a ação proativa de você procurar lacunas ou brechas que existam nos seus sistemas, né, para poder corrigir, além de você conscientizar o próprio usuário, né? A gente fala que o usuário é sempre a lacuna mais fraca, né? O elo mais fraco entre a companhia e um atacante. Então, um usuário que tem um certo treinamento relacionado às políticas de segurança da informação não cai em um phishing tão facilmente quanto um usuário que não tem esse tipo de educação, né? E aí, a política de gestão de vulnerabilidades ali proativamente vai procurar, né, com algum tipo de scanner, por exemplo, vasculhar todo o parque, saber quais são os pontos fracos, e ali a gente cria, né, métodos para priorizar, faz uma análise em cima de analytics, né, de relatórios, para saber qual é o ponto mais suscetível e aí prevenir para que não ocorra esse tipo de ataque, por exemplo, como o ransomware. Complementando, a gestão de vulnerabilidades é o básico, né, que as empresas podem fazer hoje para poder mapear mesmo o risco que existe, as vulnerabilidades, as brechas, e corrigi-la de forma preventiva para que elas não sejam exploradas, né? Só que um outro fator, né, Moreno, que é o fator principal de entrada do ransomware, cada vez mais que a gente observa pela engenharia social, né? E o que seria essa engenharia social? Então, você usar da ingenuidade mesmo dos funcionários ali para encontrar uma forma de entrar dentro da empresa. Então, por exemplo, seja naquele e-mail falso que fala que a sua conta teve a senha reiniciada ou que o seu nome foi parar no Serasa. Então, esse tipo de e-mail abre uma brecha para a vítima e ali clicar, submeter alguns dados pessoais que vão ser usados para entrar. E a partir do momento que o invasor está dentro, ele vai mapear, ver as coisas que teriam mais custo de parar. E aí, depois, esse processo até demora um tempo. Então, a gente vê aí empresas que foram invadidas com até 2 semanas de prazo. Então, se ela tivesse um sistema ali de detecção, provavelmente aquele ransomware ali não chegaria a acontecer. Exato. Porque eles vão lá, eles ganham o espaço, eles ganham a compreensão das vulnerabilidades, de onde movimentam, e aí na hora que eles já estão entranhados em todos os sistemas, basicamente o que eles fazem é desligar a luz. E quais são as melhores práticas para poder identificar e corrigir essas vulnerabilidades no sistema? Ali você tem diversas ferramentas, né, que você pode utilizar desde um XDR, né, um firewall de nova geração. Você pode utilizar dos próprios scanners mesmo relacionados a vulnerabilidades para poder encontrar essas lacunas. Você pode segregar melhor as redes, né, colocar o que é crítico numa rede separada da rede dos usuários locais, para que não ocorra uma detecção do usuário, o cara já consiga explorar direto uma rede de ativos que são muito críticos. Isso é uma estratégia muito boa que algumas empresas utilizam, que, igual o Fledson falou, de segregar a rede, né? Uma vez que for invadido uma rede, se a rede estiver bem segregada, né, segmentada, que a gente fala, o ataque não vai se alastrar. Então, você consegue isolar. Né? Isolar, sim, exato. Um ambiente mais crítico, você isola. Então, é aquilo que a gente comentou, né? Cada vez mais a gente vê a entrada de engenharia social. E engenharia social aborda o fator humano. Hoje, no contexto de trabalho híbrido que a gente está após pandemia, né? Você viu que as empresas mudaram todo o conceito de trabalho. Migraram do trabalho on-premise, né? Local. 100% local para o trabalho híbrido. O cara trabalha de casa, às vezes o cara usa notebook pessoal. Então, a superfície de ataque está bem mais ampla, né? Porque você imagina, um colaborador usa um notebook pessoal para responder os e-mails, só que esse notebook ele empresta para o filho dele para jogar Minecraft, né? Aí o filho dele, sem querer, na inocência, baixa um Minecraft craqueado, vamos dizer assim. O computador dele é invadido, automaticamente os dados da empresa estão expostos, o cara consegue entrar. Então, tem muitas formas, né, de fazer esse tipo de ataque, e hoje, com esse trabalho de modelo híbrido, está cada vez mais fácil. Então, a gente tem que introduzir também um ponto, né, além de gestão de vulnerabilidades, que que a gente chama de CTI, Cyber Threat Intelligence, que seria inteligência
né, para você olhar fatores externos à organização e tentar se proteger, né? E existem ferramentas ou tecnologias que são mais eficazes, tanto para detectar e para prevenir esse tipo de ataque? Tem, como comentei, o XDR, né, que além de você detectar, ele já age proativamente respondendo, né, alguns tipos de detecções previamente programados ou pré-determinados ali na aplicação. Você tem o próprio firewall de nova geração que consegue ali, criar barreiras de domínios que são desconhecidos, então você não consegue acessar a sua empresa, por exemplo, de um IP que não faz parte daquele seu grupo. Você tem, além do XDR e do firewall, você tem a própria VPN que você afunila, né, as pessoas que vão ter acesso a determinados tipos de aplicação, então você consegue escolher quem vai e quem não vai ter acesso. Tem N processos, né? N produtos. Produto, tecnologia tem diverso. Eu acho que o ponto importante é mesmo as empresas terem consciência que não vale só ele ter o melhor produto. Se ele não tiver processo, né, e investimento em pessoas ali. Uhum. Você pode ter o melhor produto de todos, mas só que você pega o caso que eu citei. O cara usa o computador pessoal, a empresa permite, o computador pessoal dele é invadido. Não adiantou todo aquele aparato, todo aquele investimento que o cara fez na empresa, não adiantou para poder mitigar uma falha de acesso, né, um acesso indevido. E eu acho que o ponto muito relevante que a gente até queria abordar aqui é o fato de fazer simulações de ransomware, né? Aí o Moreno vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Isso. A empresa detectou que tem um ataque, um início de ataque. Quais são os primeiros passos que ela tem que agir? Como que funciona? Olha, quando a empresa acabou de detectar, o normal é criar ali pelo menos alguns grupos de trabalho. Um grupo vai tentar conter. Ele vai olhar para onde foi detectada e falar até onde foi. Um outro grupo vai focar em falar, ok, como entrou? A gente precisa bloquear. E aí, um terceiro grupo vai olhar e vai falar, o que a gente vai conseguir subir aqui? Recuperar, né? Focar na recuperação. Isso, focar na recuperação. É porque uma coisa muito complexa, que é a parte mais estressante desse trabalho de resposta, é você saber a hora de desligar tudo. Porque você está vendo ali uma invasão, você não sabe até que ponto ela vai chegar, como ela está se espalhando, e você não sabe se o que for invadido agora é recuperável ou não. Então, a pessoa tem aquele medo, né, de responder forte demais e parar a empresa e causar um dano maior até do que a invasão. Próprio ataque, né? Exato. Sim. Sem deixar a invasão se alastrar mesmo e destruir tudo. Então, é muito complexo. Eu já tive também, aí, como Hugo, em operações de resposta a incidentes que a gente teve que correr ali e ver. E é aquela coisa que eu até brincava, falando que a gente meio que entrava como um bombeiro. Para apagar o fogo em vários prédios ao mesmo tempo. Sim, o fogo tá passando ali e você tá diferente de um bombeiro... Com balde. Sim. E assim, o bombeiro ele vai estar ali para tentar apagar o fogo e controlar enquanto as pessoas estão fora. Sim. Mas no processo de resposta, às vezes as pessoas estão trabalhando ali também. Então, é ainda mais complexo, porque você tem que manter a operação em funcionamento enquanto você responde e tenta conter uma invasão. E assim como a tecnologia vem avançando, esse tipo de ataque também estão avançando, né? Estão avançando. Como é que eles evoluíram ao longo dos anos e como que essa simulação pode ajudar as empresas a se prepararem para esses novos tipos de ataques que estão surgindo? Então, quando a gente olha para os tipos de invasão, o que a gente viu é uma profissionalização muito grande do cybercrime. Então, aquilo que a gente lembra de 10 anos atrás, de pensar no hacker como sendo o adolescente que está em casa entediado, como sendo um ativista que quer defender alguma causa invadindo um sistema, essa não é a realidade hoje. A realidade hoje é que mais de 90% dos ataques são gerados por interesses econômicos. Uma coisa próxima de 10% é espionagem. Então, são grupos extremamente sofisticados que buscam o lucro. E, nesse sentido, a gente começa a ver até uma coisa que chama o Ransomware as a Service. Então, é um serviço de invasão. Ou seja, uma organização uma organização criminosa, constrói um software de invasão, um software de ransomware, um software de criptografia.
e aí ele pega esse software e revende. Ele vai alugar para o que são os chamados afiliados, que vão se inscrever ali e falar, eu te dou uma parte, 25% do lucro. Se você conseguir invadir tal empresa. Sim. Exatamente. E aí 25% do lucro é seu, tá na prateleira. Então, o cara que invade, né, que faz esse trabalho árduo de ter que negociar, fica com 3/4 da renda, o cara que inventou o produto fica com 1/4. E a gente viu organizações muito grandes, muito complexas, com milhares de pessoas envolvidas, executando esse tipo de operação. Nós estávamos conversando há pouco, antes de começar a gravação, sobre um ataque recente que aconteceu. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa operação, como que se deu esse ataque. O Moreno e eu, a gente estudou um pouquinho, uma matéria recente, não foi necessariamente um ataque, foi a prisão de uma gangue especializada, né, que chamava Lockbit, um dos maiores e que tiveram maior sucesso, assim, na parte de ransomware, uma mega operação dos Estados Unidos junto com o Reino Unido, com as forças policiais, eles conseguiram desmantelar, né, o esquema, a infraestrutura desse grupo. E esse grupo, ele chegou a arrecadar, se eu não me engano, na notícia, cerca de 120 milhões de dólares em golpes, né? Só que isso daí foi o que foi divulgado, né? Esse valor pode ser até um pouquinho maior. E foram presos vários membros ali, né, da equipe, foram identificados, etc., né? E se mostrou, né, que realmente uma hora a polícia consegue parar esses grupos. Mas olha o tempo, né, Moreno? Você sabe melhor. Quanto tempo eles estão em operação já? Ficaram muito tempo, né? Sim, o Lockbit, ele é um dos grupos mais tradicionais. Quando eu falei agora há pouco sobre a tripla extorsão, eles que trouxeram essa... conceito, né, de tripla extorsão. Sim, esse conceito de olhar e falar, não, vamos explorar mais as nossas vítimas. E, por exemplo, com análises recentes, eles eram responsáveis a 1/4 de todas as invasões de ransomware no mundo. Então, uma mega operação que envolvia muita gente, envolveu muito dinheiro. E aí, esse crime, né, ele é um crime... Os crimes digitais, normalmente, eles são crimes tradicionalmente transnacionais. Então, a gente vê uma organização em que as pessoas foram presas em países diferentes, que os servidores estavam espalhados no mundo, então eles são um desafio muito grande para uma empresa se proteger, porque é um crime que atravessa uma fronteira numa velocidade que a gente não consegue piscar. E, em regra geral, quanto que uma empresa investe para se proteger nesse sentido? Porque nós estamos falando de algo, de fatores importantes, fatores que tratam de segredos das organizações, que às vezes um diretor, ou nem um diretor, um gerente, vai falar assim, não vale a pena esse investimento. Então, infelizmente, não é uma boa notícia, mas as empresas investem pouco, porque aqui a gente vê muito cultural, assim, do Brasil, vamos dizer assim, de forma geral, né? Mas a grande maioria que a gente observa, o investimento ele é pouco, não é necessário, mas o investimento muda a partir do momento que a empresa é atacada, né? Então, isso está mudando, né? Obviamente, por conta da conscientização, né? Segurança da informação cada vez mais está ficando, né, como tópico ali importante para as empresas. Isso está mudando, mas as empresas têm, infelizmente, aquela cultura de investir só no caso de um ataque, né? Tem empresa, por exemplo, que não investe em segurança da informação, mas tem um seguro digital, né, cibernético, espera acontecer. Aconteceu, beleza, vou acionar meu seguro aqui, vou utilizar, né? Não é uma boa prática, né? Porque o dano em si pode ser restabelecido dos ativos? Pode, mas vem o dano à imagem, né? Que esse dano na imagem não sai, né? E essa empresa que foi alvo desse ataque, como ela pode recuperar as informações sem pagar o resgate? Você já colocou que não é uma boa prática pagar o resgate. Como ela consegue mitigar esses danos? Então, a primeira coisa essencial é uma resposta rápida. Ela vai precisar conter... Previamente, é muito importante também que essa empresa tenha um plano de continuidade de negócios. Então, ela já sabe exatamente o que fazer, igual um prédio. As pessoas sabem como sair dele durante um incêndio, um plano de evacuação, ela precisa ter uma coisa similar para manter as operações. Porque o que a gente viu, por exemplo, com uma grande empresa de logística global, quando eles foram atacados, em um dado momento, as pessoas tiveram que desembaraçar um cargueiro inteiro, cheio de containers, pelo WhatsApp. Então, a empresa não estava preparada e todos os sistemas eram informatizados.
A partir do momento que os sistemas caíram, as pessoas não sabiam mais. Então chegava um navio inteiro de produtos que eles não sabiam quais produtos eram, para onde eles iam. É aquela ideia, se a gente for fazer uma analogia, né? O celular hoje em dia, agenda telefônica. Se eu perder meu celular, eu não sei ligar para ninguém. Entendeu? Por isso que é importante a simulação, né? Até para você medir o nível de maturidade da equipe que está trabalhando para você. E testar, né? De fato, o que a empresa vai fazer, o que os funcionários vão fazer. Então, é uma entrega de valor ali, né? Algumas empresas são a favor, outras não, né? Não quero criar esse estresse desnecessário, mas a gente vai sempre na linha, né, Moreno? Criar esse estresse, nem que seja, né, um pouco, mas para você medir ali o seu grau de maturidade, você conseguir resolver antes que realmente um ataque real aconteça, né? É o mesmo conceito de análise de vulnerabilidade que a gente faz hoje, teste de intrusão, a gente acha a vulnerabilidade, mostra, o cliente remedia, né, mitiga antes que seja explorado por uma outra pessoa, né? E reforçando para quem está nos acompanhando, isso é para todos os tipos de empresa, independente do tamanho ou segmento. Exatamente, independente do tamanho e segmento. Ótimo. Antes da gente dar seguimento a encaminhar para o encerramento, tem alguma questão mais que você queiram destacar? Algum ponto que... Eu pulei algumas perguntas que eu entendi que elas estavam meio entranhadas. Sim, ligadas, né? Isso. Mas tem algum ponto que vocês queiram destacar para que a gente possa abrir esse ponto de corte na edição? De corte? Não, então, eu acho que a gente comentou bastante coisa, né? Eu acho que só para sumarizar tudo aquilo que a gente disse, é importante, sim, as empresas se preocuparem na prevenção antes da mitigação, né? Então, se ela puder investir tanto num processo de gestão de vulnerabilidades, uma ferramenta capaz de detectar os ataques, né? Um monitoramento 24/7, um SOC, né? Se ela tiver isso, ela consegue se prevenir para que um ataque não aconteça, né? Uma outra forma de se prevenir também é simulando e vendo assim, de fato, olha, a minha empresa está preparada para receber um tipo desse ataque, a gente vai conseguir mitigar, a gente vai conseguir se recuperar, e aí entra o ponto da simulação. E aquela linha, né, que a gente sempre repete, mas não é só tecnologia, não é só ter o melhor produto. Eu tenho o melhor EDR, estou blindado. Não existe isso, né? Porque, igual eu falei, cada vez mais o ataque vai evoluindo a pontos que ontem não era capaz de ser executado um ataque, hoje já existe um ataque novo. Então você tem que evoluir não só a tecnologia, mas processo, capacitação de pessoas, entendeu? Que se você desvincular, né, a proteção de um desses lados, você vai ser atacado pelo ponto mais fraco, né? Os atacantes exploram fragilidades, vulnerabilidades, é o ponto fraco, né? Ele não vai explorar lá a camada que sabe que está protegida. Então, acho que isso daí é a mensagem que a gente gostaria de passar, né, para as empresas. Gostaria de agradecer novamente ao Hugo Frausch, CSO da Intelliway, ao Fledson Chagas, analista DevSecOps, e o João Moreno, líder técnico de engenharia da Intelliway. Muito obrigado. E dizer que o pessoal, as empresas, as pessoas que estão querendo conhecer mais sobre esse processo, pode acessar o site da Intelliway para mais informações, correto? Pode acessar, inclusive o QR Code nosso acabou de passar, agora saiu, mas estava ali. Vai aparecer de novo. Vai aparecer de novo, podem entrar em contato, vocês vão conseguir entrar em contato com uma equipe especializada ali para entender ali o seu objetivo e a gente conseguir trazer a melhor solução, né, possível. Independente da região do país. Independente, a gente atua todo no mercado do Brasil e também fora. A gente presta serviço para os Estados Unidos e Reino Unido, mas não temos distinção também. Ótimo. Muito obrigado. Beleza. Obrigado a vocês. O prazer é nosso.